Cliente de banco que quer quitar dívidas antes da hora é punido no Brasil. É o que mostra um levantamento da consultoria Austin Ratings com base no balanço dos 5 maiores bancos privados do país. No ano passado, o faturamento dos bancos com a cobrança de tarifas chegou a 26 bilhões e meio de reais, um aumento de 19% em relação a 2005. Outra pesquisa do Banco Central já havia revelado que as tarifas subiram mais que a inflação. O pior aconteceu com a taxa cobrada de quem decide quitar uma dívida antes do prazo do contrato. Segundo o Código de Defesa do Consumidor, num caso destes, o cliente não deve pagar juros. Mas no banco existe a tarifa. Hoje está em quase R$ 1.200, um aumento de 135% nos últimos 12 meses. No mesmo período, a inflação não chegou a 3%. A Federação dos Bancos informou que as instituições financeiras não podem abrir mão da tarifa para não desequilibrar suas contas. E está em nosso estúdio em São Paulo o jornalista José Paulo Kupfer, comentarista do Jornal da Gazeta. Bom, Zé Paulo, sabe que assim que eu vi essa notícia, me pareceu assim, um grande contrassenso. Quer dizer, aquela pessoa que deve e quer antecipar o pagamento da sua dívida com os bancos, ela paga por isso mais do que se ela continuasse naquele pinga-pinga fazendo os seus acertos, né? Ela não tem nenhuma motivação para quitar, uma vez que a tarifa parece que sofreu maior percentual de reajuste exatamente nessa circunstância. Não é um contrassenso? É um contrassenso, como é contrassenso cobrar 20% a mais em média nas tarifas, nos serviços que o banco presta para os seus clientes. Eles alegam, enfim, bancos alegam que com isso estão querendo manter o equilíbrio das suas ações, porque no momento em que eles emprestam o dinheiro a alguém, ao mesmo tempo eles estão pagando para um outro que fornece o dinheiro. Eles dizem que são intermediários apenas, que eles não têm dinheiro, eles apenas captam de quem tem e emprestam para quem não tem ou para quem procura, para quem precisa. Eles ficam no meio desse caminho, apenas cobrando pelo serviço de fazer essa ponte. Então, quando eles pegam dinheiro de alguém, eles pagam juros por esse dinheiro. Quando eles emprestam, eles cobram juros e, digamos assim, mais um pouco pelo serviço. Na hora que o cidadão, que o cliente resolve antecipar a quitação desse financiamento, os bancos alegam que continuam pagando para aquela pessoa, para aquela empresa, enfim, para quem financiou para ele, para quem emprestou o dinheiro para o banco fazer o empréstimo. Agora, é evidente que isso é uma pataquada, vamos falar em português, claro, porque o banco capta em várias origens, em várias fontes. Uma das maiores delas são os depósitos à vista, sobre o qual eles não pagam nada, é o que as pessoas colocam, ou pior, o que recebem os seus salários, os pagamentos do seu trabalho, que vai para o banco a custo zero para o banco. Então, isso é uma conversa fiada. Agora, o que explica essa voracidade? O que explica essa voracidade? Um percentual muito acima da inflação no reajuste dessas tarifas bancárias e variando de banco para banco, uma variação também percentual muito elevada. A minha hipótese é a que falta fiscalização e falta cumprimento das regras do Código de Defesa do Consumidor, que depois de uma luta de anos passou a valer para os bancos também, mas ainda não pegou. Falta quem fiscalize a ação de um oligopólio, ou seja, é um mercado, é um setor em que poucas empresas emprestam para muitos, então tem um poder maior. E isso precisa de quem fiscalize. O Banco Central é a agência fiscalizadora dos bancos. Não funciona nesse aspecto tão bem quanto deveria, por exemplo, entre outras medidas que deveriam ser tomadas para coibir o poder que os bancos têm. Obrigada, Zé Paulo. Boa noite. Boa noite.